fase, meus amigos, que fase passa Inácio? Adivinha quem apareceu? Voltou aí a ser uma das estrelas do desgoverno total aí de Lula e companhia. Aquela mesmo do passado, né? Eu voltei! Rosemary Noronha. Matéria jornalística da revista Veja. E olha que a Veja está recebendo muitos recursos para poder estar fazendo a propaganda dessa COP e tal, tá recebendo. Toda a narcoimprensa está recebendo recursos aí para poder estar divulgando essa COP aí. Se fossem jornalistas sérios, estaria expondo todas as mazelas, tudo que esse sujeito está gastando, que não vai representar nada, está tirando da boca de pessoas que precisam de assistência para poder fazer graça para os outros, para ver se ele consegue algum dinheiro lá de fora, que fica mais fácil para ele tirar e gastar o dinheiro do estrangeiro do que o dinheiro do brasileiro. Se bem que o Lula dá nó em goteira e a gente sabe muito bem disso. Só que ela apareceu e também surgiu um outro caso que a gente vê como que a Maria... Vocês estão por dentro da questão da tilápia? Da tilápia? Que o Lula quer proibir criação de tilápia, quer extinguir a tilápia aqui no Brasil? Vocês vão entender o porquê. JBS no meio dessa palhaçada toda, nós vamos mostrar tudo aqui. Solta o dedinho no like, ajuda muito aqui, maceta o dedinho aí. Vem fazer parte da nossa família, vem fazer parte do nosso time, eu tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso conteúdo, das nossas informações. Quero mostrar aqui para vocês o Slim Ferv, tá? Me ajudou a perder 18 quilos. Eu acho que eu perdi até mais. Eu vou na farmácia amanhã de manhã, eu gosto de pesar de manhã, né? Então eu peso sempre o horário. Já faz mais ou menos, acho que uns 25 dias que eu não peso. Perdi 18 quilos da última vez que eu pesei. O Slim serve, meus amigos, pra gente poder queimar a gordura. Então, às vezes, a gente está com um problema de sobrepeso, fazer regime sozinho, por conta, é muito difícil. Tem sempre aquele efeito sanfona. A gente emagrece um pouquinho, depois engorda tudo de novo. Com o Slim, não. É super simples, ó. Tem o frasquinho aqui, né, o sachêzinho. Vem vários aqui nessa caixinha aqui para você fazer o tratamento. Colocou na água, olha só. Vou mostrar aqui para todas. Às vezes o pessoal pergunta, mostra como que faz, Fabiano. Aqui, ó. Colocou aqui, é um pozinho, é como se fosse... Né, como fala, aquele zeno, né, mas só para vocês terem uma ideia, efervescente, por isso que eu tô falando. Você mexeu aqui e tal, tem um gostinho de suco de laranja, é uma delícia, ó. Muito bom mesmo. E queima gordura pra dedéu. Eu fui prova disso. Por isso que eu estou usando aqui e eu coloquei à disposição no canal. Deixei para fazer aqui, para mostrar para vocês. Ó, é uma delícia, muito refrescante. Parece um suco de laranja, sabe? Aquele suco Tang, mais gostoso até. E ajuda mesmo. Porque às vezes a gente faz aquela refeição gordurosa, né? E a gente acaba engordando um pouquinho, principalmente no final de semana, né, meus amigos? Então ajuda muito, ó. Slim Ferv me ajudou a perder 18 quilos, vai ajudar vocês também com toda certeza, tá? O link tá aqui logo abaixo para quem quiser ter a oportunidade de emagrecer com saúde. Nada dessas injeção de enfiar aqui, enfia ali, coisa louca, né? Trazendo risco à saúde, realmente não vale a pena. Slim Ferv, grande produto aí para emagrecer. É impressionante, né? A gente viu esses dias agora, não entendemos o porquê. Lula fez acordo de exportação da tilápia com o Vietnã, enquanto ao mesmo tempo ele tenta proibir cultivo do peixe aqui no Brasil. Vocês vão entender por que isso é de relevada importância. A tilápia é um dos peixes mais consumidos aqui na nossa nação, é ou não é? Você vai num barzinho, tem um filé de tilápia, você vai no mercado, você pega um filézinho de tilápia, é uma delícia. É um peixe saborosíssimo. Né? Só quem come tilápia sempre aí, dá para você fazer várias receitas, tilápia assada, frita, né, e tal, né, com farinha de rosca, fazer uma tilápia aí de sashimi também, é uma delícia, tal, muito gostoso, é um peixe delicioso. E aqui no Brasil, apesar de
deles falarem, não ser uma espécie que é nativa aqui do Brasil, foi introduzida para cá e se deu muito bem. Você acha que a tilápia estraga a natureza aqui no Brasil? Eu não fiquei entendendo, mas como que uma tilápia vai estragar a natureza? Esses caras estão de brincadeira. A Marina fala que eles são invasores. Vocês vão entender o motivo. Vocês vão entender, olha só. Tilapinha aqui, tão bonitinha aqui e tal. Uma mesa ali e tal, não tira gosto, é uma delícia. A tilápia, peixe muito saboroso. E a Marina Silva, né, esteve com... Olha com quem ela está. Nada mais, nada menos do que o filho de George Soros. Essa Marina, gente, peido furado no vale. Peido furado no vale. E a melhor pessoa para explicar sobre isso, inclusive já teve aqui no nosso podcast, é o ex-ministro, né, o Cabreira, que entende tudo do setor agrário. É uma das referências no Brasil em agropecuária, que é o ministro Antônio Cabreira, uma pessoa extremamente, podemos dizer, com uma cultura gigantesca. Esse homem tem uma sabedoria que, olha, eu fui um privilegiado de ter ele aqui no nosso podcast. Vamos ver aqui. Eu vou tentar trazer ele mais vezes. Estou aqui num laboratório de incubação de produção de tilápias. O que você está vendo aqui é ovos de tilápias. Aqui você tem mais ou menos 80 mil ovos. Depois que eles eclodem, eles passam para cá. Aqui você está vendo as larvas de tilápias. Mais tarde elas vão se transformar em alevinos. Agora, tamanha a produtividade da tilápia brasileira que ela é conhecida aqui no Brasil como se fosse o frango das águas. Isso tem feito com que o Brasil tenha se tornado o principal produtor de peixe cultivado das Américas. Isso basicamente por causa da tilápia. Isso que você está vendo aqui agora, ó, são os tanques já de tilápias. Em cada uma dessas caixinhas aqui você tem mais ou menos 20 mil larvas. E o que é interessante? O Brasil, a tilapicultura, ela tem se tornado, sem dúvida alguma, a mais tecnológica e desenvolvida de todo o mundo. Isso é tão interessante que no mundo a produção média de tilápia tem sido em torno de 20 a 25 toneladas por hectare. Mas aqui no Brasil, nos tanques escavados, isso está girando em torno de 50 toneladas e nos tanques com redes em torno de 100 toneladas. Então hoje o Brasil tem a maior eficiência na produção de tilápia. Isso fez com que o Brasil tenha ganhado os mercados mais exigentes, por exemplo, como o mercado norte-americano. Mas eu estou dizendo tudo isso porque apesar desse crescimento incrível, o setor de peixes no Brasil ele é extremamente regulamentado. Tanto é que se eu pegar esse setor de produção de peixes, ele é mais regulamentado, por exemplo, do que o setor de armas. Mas agora o Ministério do Meio Ambiente está passando dos limites, porque está em estudo e vai ter uma votação agora no Ministério, onde eles querem proibir a criação de tilápias no Brasil. Isso porque eles querem considerar a tilápia como uma espécie exótica invasora, que a tilápia ela é africana. Só que ela foi introduzida no Brasil em 1950. Agora, interessante que em algum momento o sistema de produção do Brasil ele tem a sua raiz no estrangeiro. Se você pegar a produção de carne lá atrás, o zebu, ele veio da Ásia. Se você pegar talvez a principal gramínea em pastagens hoje do Brasil, que é a braquiária, ela veio da África. Então essa medida ela não tem nenhum embasamento técnico ou científico. Aqui você tem alta tecnologia, você tem a criação em tanques, não há nenhum risco de uma espécie que já está há mais de 75 anos no Brasil. Então isso, na verdade, é uma criminalização de uma atividade altamente produtiva. Afinal de contas, isso aqui é produção de proteína animal. E a ironia, ela é tão interessante que hoje a China ela é o maior produtor do tambaqui, um peixe brasileiro, e a Alemanha agora, por exemplo, começa a criar em estufas o nosso pirarucu. E tanto o tambaqui como o pirarucu, eles são peixes amazônicos criados lá no estrangeiro. Então lá eles podem criar e aqui no Brasil o Ministério do Meio Ambiente quer proibir isso. Você vai ver que barbaridade? A China está criando tambaqui brasileiro. A Alemanha criando pirarucu, né? Inclusive o pirarucu tem bastante aqui nas redondezas, para quem gosta de pescar, aqui do nosso interior São José do Rio Preto. Pirarucu, porque introduziram ele aqui, a espécie cresceu demais, inclusive é um dos peixes que são liberados, o pirarucu, o tucunaré, a tilápia também, se eu não me engano, são peixes liberados aqui nessa época que não pode estar pescando, né? Tem algumas espécies que você não pode pescar, né? A época da piracema. O pirarucu foi introduzido aqui, pode ser pescado. Inclusive é um peixe muito grande, né? Que eles acabam comendo outras espécies aí e tal, né? Por isso que é liberado. É um peixe maravilhoso, já tive a oportunidade de ver, não de pescar, né? Eu gosto muito de pescar tucunaré. Tucunaré, quando tem um tempinho, nossa senhora, é um peixe delicioso. Tucunaré também, que delícia de peixe. Assado. Gente, olha,
Eu adoro peixe. Mas esse peixe pescado, né? Aí eu não fui entender mas por que o Lula e Marina Silva querem proibir a tilápia no Brasil. Porque não tem lógica, né? Não tem cabimento um negócio desse. Aí saiu ontem um motivo. Vietnam export first shipment of tilapia to Brasil. O Vietnã também tem tilápia lá. Lembra que o Lula esteve no Vietnã esses dias atrás, fazendo mais negócios com o país oriental? Confirmado, o Brasil vai comer tilápia importada do Vietnã pela JBS. A JBS fazendo lobby para proibir a criação de tilápia aqui, para proibir a tilápia no Brasil, tilápia brasileira, para comprar tilápia lá do Vietnã, fazer esses negócios que vão comprar na Bacia das Almas, com toda certeza, e vender para nós aqui mais caro do que a gente paga hoje, que a tilápia não é barato, o filé de tilápia não é barato. Você pega, quando você compra pacotinho, não pega nem de 1 quilo, é de 900 gramas, né? 900 gramas. Para vender tilápia aqui para nós. Olha aqui, primeiro container com tilápia importada do Vietnã pela JBS já está a caminho do Brasil. Vocês têm noção do negócio disso? George Saif, o senador, colocou. Entenderam? Convidamos a musa da ONG Marina Silva para o Senado se explicar. Para quem não sabe, a Conabil quer restringir o cultivo de tilápia, tambaqui, jaca, manga, pinos, eucalipto no Brasil. O agro brasileiro deve ser odiado pelo PT. Os caras querem proibir o tambaqui, jaca, até jaca, manga, pinos, aquela madeira, e o eucalipto aqui no Brasil. O que essa Marina Silva tem? Desculpa, mas só deve ter bosta na cabeça essa mulher. Só deve ter bosta. Lógico, ela não manda nada. Deve ser um lobby gigantesco para importar isso aí de outro país para trazer aqui caro para nós. Como são sem vergonha, gente, sem vergonha. Proibir a tilápia, tambaqui, até a manga. Esses caras estão de brincadeira. Aí vem a notícia que o George Saif coloca, né? Primeiro container com tilápia importada do Vietnã já está a caminho do Brasil pela JBS. A gente vai comer tilápia de outro país, sendo que nós temos aqui em abundância por enquanto. Gente, esse povo tá de brincadeira, tá zombando com a cara do brasileiro. Isso é um crime que eles estão fazendo. A tilápia, como disse o ministro Cabreira, é praticamente o frango das águas. É o frango das águas. Cara, quando a gente acha que já vê de tudo, a gente acaba se surpreendendo, principalmente com essa. Eles deviam proibir isso aqui, nessas barbaridades. Olha a amiga, né, conhecida como a ex-amante de Lula, isso é um fato, a própria imprensa rotula, aparecendo aqui os problemas de uma famosa amiga de Lula com o leão, com a Receita. Olha a matéria da Veja, tá até trancada a matéria, porque eles não querem que muitos tenham acesso a essa reportagem, né? Os problemas de uma famosa amiga de Lula com o leão. Rosimério Noronha teve um recurso rejeitado pelo CARF. Não conseguiu comprovar a origem de R$262 mil depositados na sua conta. Depositaram na conta dela R$262 mil. Essa mulher aparece agora enquanto está tendo essa fracassada flop aí do Lula, que está sendo um divisor de águas, demonstrando para a sociedade brasileira a hipocrisia desses personagens. Vamos cuidar do meio ambiente, né, mas sem cuidar das prioridades das nossas cidades. A cidade do Belém é totalmente jogada às traças e os caras dizendo que estão preocupados com o meio ambiente. A ex-amante de Lula, olha aqui, ó, ex-chefe de gabinete da presidência, Rosimério Noronha, tornou-se conhecida nacionalmente por sua longa amizade com Lula e pelas revelações da Polícia Federal sobre sua vida como auxiliar do petista em São Paulo. A Rose apareceu. Quem sabe muito sobre isso é o Augusto Nunes.
Olha o que ele diz aqui. Saber direito quem é a Rosimério Noronha. Rosimério Noronha era muito íntima do Zé Dirceu. Tinha trabalhado com o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu a apresentou num baile do Sindicato dos Bancários, aqui em São Paulo, ao Lula. E o currículo dela se resumiu o seguinte, destacado por José Dirceu. Ela tinha a chamada preferência nacional muito avantajada. O Lula ficou imediatamente apaixonado pelo poderio intelectual dela e a nomeou primeiro como secretária, não sei do quê, ali, e depois como a chefe do escritório regional da Presidência da República em São Paulo. Ela mandava para burro e ela também gostava de redecorar os ambientes aí que ela chefiava. Ela pôs uma foto do Lula com chuteira, brincando de jogador de futebol. Tudo coisa refinada. Ela viajou com o presidente da República mais de 20 vezes para o exterior. Por coincidência, eram viagens nas quais não estava presente a primeira-dama Marisa Letícia. O nome da Rosimério Noronha não era publicado no diário oficial, para que a Marisa Letícia não soubesse. Então isso fez ela clandestina, mas com maior milhagem da história, em aviões da Força Aérea Brasileira. E, como ela era discreta no voo, ela só à noite ela se levantava e se dirigia aos aposentos presidenciais, dos quais não voltava. Então ela é apresentada como amiga do Lula. Na minha infância, na minha cidade, era amigada mesmo, aí que se chamava, mas... Grande Augusto Nunes, né? Um dos expoentes do jornalismo brasileiro. Mas, rapaz, viu o que ele fala aqui? Que ela chegava a hora que o avião estava percorrendo diversos lugares, porque o Lula sempre adorou viajar com a nossa grana. Ela entrava no quarto lá do avião de Inácio, e não voltava. E o Lula era casado. E no diário oficial não tinha o nome dela. E agora ela aparece nesse escândalo aí dos 260 mil reais. Que ninguém consegue comprovar. Quem é que mandou essa grana? Ela deve estar sendo pressionada a extremo. Bem nessa hora da Copa, hein? Que fase. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Vem fazer parte da nossa família. Vem fazer parte do nosso time, se inscrevendo aqui no canal. Estou de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai Filhos.